Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Esfriou hoje, né? Hoje está esfriando um pouco. Vamos ver aí os irmãos entrarem. E enquanto isso, nós estamos mais uma vez aí contentes de poder aproveitar essa oportunidade junto com os irmãos. Nosso coração ainda fica diferente, né, naquela expectativa de quando nós vamos poder nos reunir, mas também ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, louvamos ao Senhor por essa possibilidade de estarmos juntos de maneira virtual. Olha aí, Gledson, Georgia, olha aí, pastor Gledson, opa! Olá, e a família, a irmã Márcia, Cristiano Timóteo entrando aí, a Adelita tá aí com a gente também, Maria Aparecida, opa, tem um bocado de gente aí hoje, hein, com a gente, irmã Antônia, A Bia, o Tati Zaki, olha aí, bastante gente. Jimmy, Miriam, estão aí também, Manuel e Raquel, então... Joia, estamos aí 8 horas mesmo, estamos já no horário. Irmãos, então nós queremos mais uma vez aproveitar esse precioso que o Senhor nos dá, nesse domingo, o dia do Senhor, o dia em que temos separado para estar refletindo nas coisas de Deus, invocando o seu nome, louvando a Ele, e é muito bom quando estamos unidos em comunhão. Então não podemos estar fisicamente perto, mas a nossa comunhão é algo que ultrapassa as barreiras do físico. E essa é uma grande graça que Deus nos dá. Então podemos estar unidos no Senhor, na nossa fé, com todo vigor, louvando aquele que merece a nossa adoração. Amém. Vamos então começar o nosso tempo, vamos ganhar o nosso tempo para Deus. Aí eu convido você que está aí conosco. Você tem cantor cristão? Esse é o cantor cristão, nós vamos cantar hinos do cantor cristão hoje, vamos cantar também alguns louvores e vamos cantar uma música com as crianças. Também depois vamos ter o nosso tempo de reflexão bíblica, então prepare aí a sua Bíblia, não pegou ainda, corre lá rapidinho, pega aí sua Bíblia para acompanhar depois dos louvores a reflexão na palavra de Deus, e também vamos ter o nosso tempo de oração, lembrando dos pedidos, desafios que o Senhor nos tem apresentado nesses últimos dias. Vamos assim então acertando naquilo que é a vontade do Senhor. Amém. Vamos fazer como costumamos, então começando com a música em que eu convido as crianças. Crianças, cadê vocês? Estão aí? Chega mais! Vamos cantar louvando ao Senhor? Então hoje nós vamos cantar um louvor, vou chamar aqui uma das nossas crianças que ainda está acordada, Josué, vem cá Josué, Caleb já dormiu, e o Josué enganchou aí, cuidado. O Josué vai nos ajudar também, para junto cantarmos com as outras crianças, né Josué? Vamos cantar aquela música que diz assim, aquele louvor que diz, Pedro, Tiago e João no barquinho. Você que conhece, cante conosco. Criançada, vamos juntos louvar ao Senhor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Jogaram suas redes, não pegaram peixe, jogaram suas redes, não pegaram peixe, jogaram suas redes, não pegaram peixe, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Jesus
disse a Pedro, lançai as vossas redes. Jesus disse a Pedro, lançai as vossas redes. Jesus disse a Pedro, lançai as vossas redes no mar da Galileia, no mar da Galileia. Puxaram suas redes cheias de peixinhos, puxaram suas redes cheias de peixinhos, puxaram suas redes cheias de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia. Amém. Dá tchau, Josué. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. E de várias maneiras, enquanto Jesus esteve fisicamente aqui nesse mundo, ele demonstrou o seu grande poder, o seu incomparável e maravilhoso poder, porque ele é o Criador de todas as coisas, o único Deus que existe. Nós vamos cantar agora um louvor que reflete essas verdades, fala disso, sobre a grandeza do nosso Deus. É o louvor que diz assim: Deus, somente Deus. Amém. E a nossa adoração, o nosso louvor deve ser dado somente a Deus. Irmãos, antes de cantarmos a próxima música, nós vamos ter o nosso tempo de oração no final, mas eu quero
aproveitar que a maioria dos irmãos já entraram, estão nos acompanhando, para fazermos uma breve oração em favor do nosso irmão Adilson. Ele não tem se sentido bem, e agora mesmo nesse momento ele foi para o hospital para fazer o teste, né, de prova relativo ao Covid-19. Então ele não tem tido algumas deficiências aí na área da saúde, calafrios, para fazer o teste e verificar isso. Então vamos aproveitar que nesse momento mesmo ele está lá no hospital. Então vamos aproveitar e orar por ele, pelo atendimento que está sendo feito, pela proteção de Deus, e por isso que ele tem sentido no seu corpo, para que Deus o livre de qualquer complicação, guarde a sua vida, da sua família, através das orações que nós temos realizado aqui em favor dele. Vamos orar então brevemente, lembrando e apresentando diante do Senhor o nosso irmão Adilson. Oremos. Senhor nosso Deus, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida do Adilson. Reconhecemos que nesse mundo, Senhor, vamos enfrentar dificuldades em diversas áreas, inclusive na área da saúde, Senhor, porque não estamos livres de passar por situações como essa. Senhor, é a da Tua presença, a nossa segurança, a nossa paz, o nosso consolo, é a Tua forte agindo em favor daqueles que Te amam, Senhor. Por isso nós clamamos pelo nosso irmão Adilson, que nesse momento se encontra ali no hospital, Senhor, não está bem de saúde, mas está sendo atendido, está fazendo aquele teste, que o teste seja feito, Senhor, com propriedade, que possamos ver o resultado favorável e a Tua boa mão agindo sobre esse nosso querido irmão. Que o Senhor o livre de todo mal, o guarde a ele e a sua família, Deus, e que em breve possamos estar juntos aqui louvando pela resposta a esta oração que estamos apresentando. Assim nós oramos, intercedendo e clamando a Ti, Senhor, não porque merecemos ou baseado em qualquer bondade da nossa parte, mas sim confiados na Tua graça, no Teu amor e no Teu infinito poder. Pedimos isso no santo e bendito nome de Jesus, por graça. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar com o nosso tempo de adoração a Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda com do cantor cristão. Pegou o cantor? Vou pegar o meu aqui. Nós vamos cantar o hino, abre aí, amor. 560 é esse? 566, exatamente. 566, hino do cantor cristão, que tem por título Saudação. É um hino que a gente costuma cantar para relembrar da comunhão que o Senhor nos tem dado. Então vamos cantar esse hino de louvor ao nosso Deus, 566, Saudação. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando do que temos visto, nesses anos pelas lutas, tentações, foram atendidas nossas petições, toda glória seja ao nome do Senhor, vinde a Ele todos entoar louvor, em alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar, até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, deste gozo vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar,
este o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amém. Até aqui o Senhor nos guiou, nos tem ajudado, e nós podemos descansar na ajuda, no apoio, no auxílio desse Deus maravilhoso, que não precisa de nós, mas que nos ama e que por isso nos deixa fazer parte da sua vida, daquilo que Ele está fazendo, do seu projeto, e nos usa para trazer mais honra e glória para Ele, para encher a nossa vida e o nosso coração de sentido, significado, de alegria e prazer verdadeiro. Esse é o Jesus Cristo em quem nós cremos. Ele é um Deus maravilhoso, igual Ele não tem outro. Ele é um Deus grandioso e infinito em todas as suas grandezas. Todas as suas virtudes são grandiosas. E é por isso que nós vamos encerrar esse nosso tempo de músicas com o louvor que diz assim: quão grande é o meu Deus. Eu sei que conhece, cante conosco, tá bom?
cantar a grandeza de um Deus que se conhece, um Deus que nós conhecemos, e por isso podemos cantar. Cantamos da grandeza de Deus, das maravilhas do Senhor, lembrando quem Ele é, o que Ele nos diz na sua palavra, e o que Ele já tem feito, e o que Ele tem feito por cada um de nós. Então, é maravilhoso cantar as grandezas de um Deus que conhecemos. E só conhecemos o Senhor por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos então dedicar o nosso tempo à nossa reflexão e aprendizado da palavra de Deus, desse Deus tão grande e tão maravilhoso que nós nos alegramos em louvar. Vamos aprender da palavra do Senhor? Pegue aí sua Bíblia e vamos juntos nessa jornada avançar um pouco mais naquilo que Deus nos tem ensinado. Obrigado, Mônica. Deus abençoe. Até mais, irmãos. Já peguei aqui minha Bíblia. Você que tem nos acompanhado já sabe, nós vamos avançar um pouco mais no estudo que nós estamos fazendo na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, nós estamos fazendo um estudo sequencial, expositivo nessa carta. Então você pode abrir a sua Bíblia já no capítulo 4, nós já estamos aí no penúltimo capítulo dessa carta. É uma carta curta, tem só 5 capítulos. Nós já avançamos, já cobrimos toda a parte referente aos capítulos 1, 2 e 3. Entramos no capítulo 4. Hoje vamos avançar um pouco mais no capítulo 4. Nossa próxima live, permitindo o Senhor, vamos concluir aí o capítulo 4 e depois teremos mais 2 ou 3 reflexões para encerrar esse nosso estudo de Pedro. Então já estou ficando com saudade, nem terminamos ainda e eu já estou ficando com saudade, mas ainda tem um bom pedaço pela frente. Vamos juntos aqui até o final. Você que começou com a gente desde a primeira live, então não vamos ficar no meio do caminho não, vamos até o fim, perseverar e juntos aprender aquilo que o Senhor nos tem dado, tá bom? Então hoje nós vamos cobrir o trecho referente aos versículos de 7 a 11. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Eu estou mais uma vez usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas, você pode usar a sua própria versão aí. Acompanhe na sua Bíblia o que nos diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7, assim nos diz a palavra de Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Tem certos textos que a gente lê que eles chegam até a arrepiar, né? Quando a gente lê. Esse aqui é um deles. Maravilhosa palavra do Senhor. Mas vamos entender então o que Deus está querendo nos ensinar através desse trecho que estaremos estudando nessa noite. Então, os irmãos estão lembrando que Pedro já vinha desenvolvendo aqui uma ideia que ele iniciou
no capítulo 4 e que também ele já vinha tratando nos capítulos anteriores. Essa carta é uma carta muito concisa. Pedro vem apresentando algumas ideias e depois desenvolvendo mais e mais essas ideias. Então, na última live que nós fizemos aqui, o último trecho que nós abordamos, Pedro terminou falando sobre a questão de desenvolvermos em nós essa arma que Deus nos deu, nos garante que é o mesmo pensamento de Cristo, o pensamento segundo Cristo, no que diz respeito ao desafio em relação aos sofrimentos físicos que passamos nesse mundo e até mesmo a nossa maneira de encarar a morte. Então, quando sofremos fisicamente, sofremos dores nesse mundo, o que pode nos acontecer e nos acontece de fato, todos nós temos experiência disso, e até mesmo quando enfrentamos a morte, precisamos olhar para os sofrimentos que nos alcançam e também para a própria morte da mesma maneira que Cristo olhou, com o mesmo pensamento que Cristo teve, olhando para a morte como não mais aquele inimigo imbatível que gera temor e desespero na nossa alma, mas sim olhando para a morte como um servo de Deus, que veio nos servir, nos levar para junto do nosso Pai, no nosso lar celestial. Então, nos livrar da presença do pecado, aquele que é o nosso inimigo constante aqui nesse mundo, contra quem nós temos que batalhar, temos que vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa boca, vigiar a nossa mente, vigiar o nosso corpo, constantemente para vivermos uma vida exemplar que glorifica a Deus. E essa luta constante do crente para acertar na vontade de Deus, essa luta contra o pecado ferrenha, diária, constante, vai chegar ao fim com a nossa morte, quando nos encontrarmos com o Senhor. Então Deus usa a morte como um servo dele para nos resgatar definitivamente da presença e da influência do pecado sobre as nossas vidas, tanto do nosso pecado quanto do pecado de outras pessoas que nos atingem. Nós falamos disso na nossa última live aí, então essa é uma breve revisãozinha, tá? Para a gente poder seguir na sequência. Então veja aí como é que Pedro inicia agora no verso 7, depois de ter falado da morte de Cristo como modelo, de ter falado da morte dos ímpios, a vida dos ímpios, aquela vida louca, sem Deus, e até aqueles ímpios que já morreram, que serão julgados. Depois falou da morte dos crentes, aqueles que morreram fiéis a Cristo, foram julgados na carne, mas vivem no Espírito segundo Deus. Ele falou isso no verso 6, aqui mesmo do capítulo 4. E agora ele continua falando para aqueles crentes nessa mesma perspectiva. Olha aí o verso 7, o comecinho, o que ele fala. Ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aqui é interessante pensar nisso. Pedro está mais uma vez chamando a atenção dos crentes para a realidade sobre a brevidade da nossa vida nesse mundo. Então, não vamos viver nesse mundo, na condição que nós estamos, nesse mesmo corpo, contra os pecados, enfrentando esses desafios que nós enfrentamos. Essa não vai ser a nossa vida para sempre. Deus tem preparado algo melhor para cada um de nós que confiamos nele. Através de Pedro está mostrando como essa vida, a nossa, humana, nesse mundo aqui é breve. Ele já tinha falado disso, por exemplo, lá no capítulo 1, melhor dizendo, primeiro capítulo da carta, no verso 24, ele diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E aí depois ele vai falar que a palavra de Deus permanece eternamente. Então fazendo um contraste entre a palavra de Deus e os valores espirituais da eternidade e a nossa vida momentânea nesse mundo, que é muito fraca, muito frágil. É como esse copo aqui, ó, de vidro.
Tem que cuidar direitinho, beber água e cuidar direito. Escapou da mão, caiu no chão, tchau. Só outro agora, né? Então a nossa vida nesse mundo é assim. Ela vai passar. E aí ele diz no verso 7, explicando isso nessas palavras: o fim de todas as coisas está próximo. Lembra que esses irmãos estavam fugindo da perseguição, eles estavam correndo o risco de morte, muitos estavam sendo presos e outros estavam sendo mortos. Pedro já falou disso lá no versículo 6, aqui mesmo desse capítulo, versículo anterior. Daqueles que foram julgados na carne aí, passaram pelo castigo das mãos humanas por essa perseguição, sofreram injustamente, morreram injustamente. Pedro usou o exemplo de Cristo e usou o exemplo agora desses crentes, mostrando que vamos passar por isso nessa vida aqui. Então ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. O Pedro está querendo chamar a atenção daqueles crentes para dizer, olha, pode ser que vocês vão morrer por causa dessa perseguição. A perseguição está aí, ela está acontecendo mesmo. Alguns crentes já morreram e pode ser que você seja um deles. Então, a perseguição vai continuar avançando, mas essa perseguição está nas mãos de Deus, está no controle do nosso Deus grandioso. Então, alguns vão partir desse mundo, mas não se desespere, porque nós estamos partindo para Deus. Outros vão ser libertos dessa perseguição, mas vão enfrentar ao longo da vida outras tribulações e dificuldades. E talvez vão ter que enfrentar uma vida já avançada. E na sua velhice, em algum momento, vão ser chamados pelo Senhor. E também vai ser o fim dessas coisas aqui, o fim de todas essas coisas desse mundo que nos afligem. Então ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. É como o Senhor está próximo. Seja porque Jesus vem, seja porque nós vamos partir para Ele. E aí ele diz, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E aqui, irmão, é muito importante entender o que Pedro está dizendo. Ele está falando que o fim está próximo, mas ele está falando isso no sentido de animar, de motivar aqueles irmãos. Não de falar assim, eita, o fim está chegando, está tudo se acabando, de uma maneira para criar medo, ou desespero, ou preocupação. Não. Ele está olhando para a nossa vida nesse mundo como uma corrida, uma maratona. E Pedro está dizendo, olha, dá uma olhada lá na frente. Olha com atenção. A nossa corrida aqui nesse mundo, em busca da vontade de Deus, em busca da glória de Cristo, proclamando as virtudes dele, vivendo como sacerdote dele, mesmo no meio dessa luta, é uma corrida com obstáculo, né? A gente às vezes até chega a cair, aí Deus dá a sua mão, a gente levanta e continua. Ele diz, olha lá na frente, dá uma olhada, já dá para ver a linha de chegada. Então, a nossa chegada lá, o final de todas as coisas está perto. Não desanima, continua correndo, persevera ao lado de Cristo. Não deixa, não olha para trás, não se preocupa, você vai chegar, Cristo está com você. É isso que ele está dizendo. Então, ainda tem um pedaço de corrida? Tem, mas você já correu até aqui e Deus vai garantir que você chega até o fim. Então é isso que ele está dizendo. Olha aí, o fim está próximo, vai para lá, está chegando, continua. Nesse sentido de animar e exortar. É por isso que ele diz, portanto, ou seja, por causa disso, porque o fim está perto, você está numa carreira de Deus, está fazendo uma corrida para Deus, para a glória de Deus. Então ele diz, por causa disso, seja criterioso e sóbrio, a bem das vossas orações. E mais uma vez aqui, Pedro relaciona a prática de vida do crente, a maneira de viver do crente, com a eficiência da oração. Então Pedro está dizendo aqui, olha, você está nessa corrida, a corrida é difícil, é uma corrida de obstáculo, você tem que enfrentar vários desafios, você foi chamado para desafios grandiosos. Vamos lembrar alguns deles aqui? Pedro já falou, por exemplo, no capítulo 1,
Verso 16 ele diz: sede santos, porque eu sou santo. O crente é chamado para viver em santidade, à semelhança de Deus. Pensa que isso aí é moleza? Ser santo igual a Deus? É um desafio grande da nossa corrida cristã. Ele falou também, no capítulo 2, primeiro verso, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, invejas, hipocrisias, de toda sorte de maledicência. Então ele fala, se afasta do mal, joga fora tudo aquilo que é mal. Ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nos fala da nossa responsabilidade de proclamar as virtudes de Deus. São desafios para o crente ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada cristã. Ele fala que nós fomos chamados para imitar Cristo, enfrentando o sofrimento com paciência. Verso 21 do capítulo 2 ele diz, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Somos chamados para seguir os passos de Jesus, viver como Cristo viveu, pensar como Cristo pensou, para nos submetermos às autoridades. Né? Ele fala, toda instituição humana, sujeitai-vos a toda instituição humana, para sermos servos submissos, servindo como ao Senhor, para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, para os maridos viverem a vida comum do lar com discernimento. Pedro falou de vários desafios da carreira cristã. Tudo isso ele diz aí, para seguirmos o exemplo de Cristo, para termos o mesmo pensamento de Jesus. São vários e vários desafios que nós temos como crente. E aí ele diz, mais uma vez ele diz, tudo isso a bem das vossas orações, sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Isso, você precisa viver desse jeito como crente. Mas você não vai conseguir viver e fazer essas coisas como crente se Deus não estiver te ajudando. Você não tem força em si mesmo para fazer isso, mas Deus é o Deus de todo poder. Ele tem todo o poder. Ele pega na sua mão e leva e vai. Para isso você precisa estar em intimidade com Ele. Você precisa estar ligado a Deus através de Jesus. E manter esse relacionamento vivo entre você e Deus através da oração. Dependência do Senhor através da oração. Então você vai orando, pedindo, Deus, tá difícil, Deus olha essa doença, Deus olha esse problema, Deus olha aqui esse problema de família, Deus olha as pessoas me perseguindo, Deus olha aqui o que está acontecendo, olha o meu desânimo, olha a minha fraqueza. E você apresenta em oração essas questões diante de Deus. Deus ouve, Deus se agrada quando nós o buscamos em oração e Deus responde. Deus dá a força que você precisa. Deus dá a graça que você precisa para continuar com Ele, para avançar nessa caminhada e chegar até o final. Então ele está dizendo aqui, a oração do crente precisa ser uma oração eficiente. Precisa funcionar. Ou seja, você precisa orar e Deus precisa ouvir e responder. E responder positivamente para que você possa prosseguir, avançar e conquistar nessa carreira cristã. Mas como é que podemos ter orações eficientes? Como é que a oração do crente vai funcionar mesmo? Ele vai orar, Deus vai ouvir e vai atender. O que precisa acontecer? Aí Pedro explica mais uma vez, né? Aqui nesse versículo ele está dizendo, sede criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, para que a sua oração funcione como deve funcionar, para que Deus escute a sua oração e tenha prazer em atender positivamente a sua oração, você precisa de duas coisas. Duas coisas aí são a sua parte nisso. Primeiro, ser criterioso. E segundo, ser sóbrio. Criterioso aqui, ele está falando em relação a você ter critérios, desenvolver critérios na sua maneira de viver. Que critérios são esses? Que grade é essa? Você tem que ter uma grade pela qual vão passar somente aquelas coisas que devem passar e o resto vai reter, né? Igual coar café. Você quer tomar o café, mas não quer comer o pó.
Então você tem uma grade que vai reter, né? Você tem ali um filamento que vai reter o pó e você vai beber o café. A mesma coisa, Deus está dizendo, você tem que ter critério na sua vida. Algumas coisas devem passar e chegar até você, outras coisas devem ficar e ser retida. Esse critério, essa grade pela qual nós julgamos o mundo e a vida e escolhemos o que fazer, o que não fazer, o que nos aproximar e do que nos afastar, essa grade, esse critério é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos ensina a sermos criteriosos, a fazermos boas escolhas, a acertar na vontade de Deus, para a gente viver uma vida que agrada a Deus. A mesma ideia que Pedro já vinha desenvolvendo, um bom procedimento que glorifica a Deus, uma vida de crente mesmo, uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de um adolescente de Deus, de uma criança de Deus. É a vida com critério. Ouve a palavra de Deus e obedece. Critério. E sobriedade. Sobriedade aqui é a ideia de estar atento, a ideia de estar alerta. Então, se você tem um critério para viver, que é a palavra de Deus, o paradigma, você tem o padrão, o modelo é a palavra de Deus, esse vai ser o seu critério. Aí, por outro lado, você precisa de sobriedade, atenção, para não viver igual um zumbi, né? Um sonâmbulo. E você vai vivendo, e como diz aquela música, deixa a vida me levar, né? Vida me leva. E aí você vai vivendo e só depois, se tiver velhinho lá, você vai olhar, olha como é que foi minha vida, gente. Não, tudo estragado. Eu nem vi, nem percebi. Então o crente não pode viver sem perceber. O crente tem que viver sóbrio. Tem que viver atento, desperto. Para ele olhar para esses critérios de Deus e comparar com a sua maneira de viver toda hora. Quando ele vai falar alguma coisa, ele tem que estar atento. Meu Deus, o que eu estou falando? Quando ele vai ver alguma coisa, ele tem que estar atento. O que eu estou colocando diante dos meus olhos? Quando ele vai amar alguma coisa, ele tem que estar atento. O que o critério fala? O que Deus diz que eu devo amar? Eu estou amando as coisas certas? Isso é algo que eu devo me aproximar ou que eu devo me afastar? O que Deus me diz sobre isso? Então, critério para viver, orientação da palavra de Deus e obediência a essa palavra e sobriedade, atenção para viver dentro desses critérios, para quando errar, pedir perdão para Deus e acertar, voltar, dar um passo atrás e fazer o que Deus manda. E quando acertar, dizer, aí acertei nos critérios de Deus, vou continuar exatamente nesse caminho. É isso que Deus espera, irmão. Tudo isso é a sua responsabilidade como crente, a bem das suas orações. Quando você estiver vivendo assim, dando atenção para os critérios estabelecidos por Deus, para o que a palavra de Deus diz, e viver com sobriedade, prestando atenção no seu jeito de viver. No final de cada dia, orar a Deus e falar, deixa eu pensar na minha vida. Como foi que eu tratei minha esposa? Como foi que eu tratei meu marido hoje? Como foi que eu tratei meus filhos? O que foi que eu assisti hoje na televisão? O que foi que eu vi hoje na internet? O que foram as notícias que eu dei atenção? Quanto tempo eu gastei com a palavra de Deus? Como hoje eu louvei a Deus? Como eu acertei na vontade de Deus hoje? O que foi que eu errei? O que eu falei que eu me arrependo de ter falado? Para eu não falar amanhã. O que eu falei hoje que eu percebi que eu alegrei a Deus porque eu falei isso, porque eu fiz isso? Essa análise criteriosa, com sobriedade, é o que Deus espera de nós, para que as nossas orações sejam efetivas. Orações que funcionam. Aí a gente vai orar e Deus vai ter prazer em ouvir e nos atender, porque nós estamos buscando a sua vontade na nossa vida e a sua vontade para a vida das outras pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que Pedro diz aqui, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das ações. A efetividade
vai funcionar ou não dependendo disso. É o que Pedro está dizendo. A sua maneira de viver. Sua vida é com critério e com sobriedade? Você dá atenção ao que Deus diz e fica atento para verificar se você está fazendo ou não? Quando erra, pede perdão para Deus. Quando acerta, agradece a Deus e pede força para continuar. Se é suas orações com prazer, com alegria, como louvor cantado para Ele. E vai alegremente atender aquilo que você tem pedido, aquilo pelo que você tem orado. E aí Pedro continua, falando mais. Verso 8, veja o que ele diz. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aí Pedro está falando disso, está falando sobre a nossa atenção para viver. Nós estamos vendo a linha de chegada, estamos correndo para ela, precisamos depender de Deus para isso. É Deus quem vai nos fortalecer, ouvindo e atendendo as nossas orações, mas para isso a gente precisa ter critério e sobriedade na vida. E aí ele diz, mas acima de tudo isso, irmãos, mais importante do que tudo, presta atenção, não pegou nada? Pega isso aqui, não esquece. Tende amor intenso uns para com os outros. Tende amor intenso uns para com os outros. E ele está falando aqui da relação entre os crentes, e Pedro está falando aqui do amor intenso uns para com os outros, mas não naquele sentido de amor, de gostar do irmão. Ele está falando assim, olha, de gostar, de você querer estar junto. A ideia de amor aqui não é essa. O que ele está dizendo aqui é que o amor é também uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus, que nós devemos ter como alvo o nosso irmão e atingir o nosso irmão com amor. Porque o amor pelo irmão é que vai nos capacitar a superar os obstáculos nessa carreira. Você foi chamado para pertencer a Cristo, para ser sacerdote dele, para ser nação santa, para ser de exclusividade de Deus. E o seu irmão também. E vocês estão na mesma caminhada, estão correndo juntos ali lado a lado, procurando fazer a vontade de Deus. Todos aqueles desafios. Você com todas as suas limitações humanas e fraquezas. O seu irmão que está do seu lado, com todas as limitações e fraquezas humanas, com todos os pecados dele e você com todos os seus pecados, mas correndo junto com o mesmo objetivo. Acontece que por causa das suas fraquezas e por causa das fraquezas do seu irmão, vocês alguma hora na corrida vão se trombar, vão se bater, vão se desentender. Pode um pisar no pé do outro, tropeçando no outro, fazendo o outro cair, ou você caindo por causa do seu irmão, nessa corrida onde tantos estão correndo em busca da glória e da vontade do Senhor. Somos fracos, falhamos, pecamos. Mas o que vai nos ajudar a olhar para o nosso irmão com misericórdia, com paciência, a não desanimar diante dos erros dos nossos irmãos, ou diante dos nossos próprios erros e falhas. O que vai nos fazer avançar é o amor de Deus, que nós desenvolvemos uns pelos outros. É por isso que ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Por quê? Você fala, por que eu tenho que amar meu irmão assim, desse jeito, com tanta intensidade? Porque o amor cobre multidão de pecados. Você, mesmo sendo crente, mesmo buscando a vontade de Deus, mesmo tentando acertar em tudo, uma hora ou outra vai falhar, vai errar, vai desapontar o seu irmão. E nessa hora, irmãos, o que deve prevalecer deve ser o amor. E esse amor deve ser um amor intenso. Um amor que cobre o pecado do irmão. Um amor capaz de perdoar. Um amor capaz de restaurar. Um amor capaz de estender a mão e de fazer avançar juntos. Um amor que é o amor de Deus. Pastor, mas alguém que nos prejudica, alguém que peca contra nós. Nós precisamos perdoar essa pessoa? Como é que é isso? Não existe. Quem que faz uma coisa dessa? Está lembrando de Cristo Jesus?
Cristo Jesus na cruz, sendo afrontado, sendo perfurado, sendo castigado e orando por aqueles que estavam maltratando ele. E quando nós pensamos que a oração de Jesus seria mais ou menos assim: Pai, você sabe que eu sou seu filho, o Filho Santo, eu nunca pequei, nunca fiz nada de errado. Olha essas pessoas aqui que estão me maltratando. Manda fogo do céu e queima essas pessoas agora, Pai, para mostrar para eles que eu sou seu filho. Quando a gente esperava uma oração assim de Jesus, e ele poderia fazer essa oração, e se fizesse, o Pai ia ouvir e responder, porque ele sempre atendia a Jesus Cristo. Mas Jesus não orou assim. Jesus orou por aqueles que estavam maltratando ele, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, essa é a verdadeira prova do amor. Jesus é o verdadeiro amor de Deus personificado. E Jesus veio a esse mundo, se fez carne, se fez homem, para mostrar para você e para mim que é possível amar aqueles que têm. É possível perdoar, é possível continuar a nossa carreira. E precisamos então desenvolver esse amor intenso uns pelos outros, porque hoje eu posso precisar do seu amor e amanhã você pode precisar do meu amor. Então esse amor deve ser de uns para com os outros intenso. É isso que Pedro está explicando para aqueles irmãos, para que possamos caminhar lado a lado, não perfeitos em tudo, às vezes falhando uns com os outros, mas com um amor tão intenso, um amor tão grande, que cobre esses pecados, que nos impede de olhar para esse pecado, e aí podemos olhar para aquela pessoa e as suas fraquezas com misericórdia, com graça, como Deus olha, e ajudar aquele nosso irmão, e quando precisarmos sermos ajudados pelos nossos irmãos. Irmãos, é maravilhoso a maneira como Deus age. E aí Pedro fala disso, que o amor cobre multidão de pecados, e ele continua desenvolvendo essa mesma ideia de apoiar os irmãos, de ajudar os irmãos. Veja o que ele diz no verso 9. Ele diz assim: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A ideia de hospitaleiros, os irmãos sabem, é aquela pessoa que recebe bem, né? Você vai hospedar alguém na sua casa, você vai ser hospitaleiro, vai receber aquela pessoa, vai tratar bem, vai se preocupar com as necessidades daquela pessoa. Quando alguém vem visitar você, né, um parente vem de longe, outro estado, outra cidade, ou outro bairro mesmo, vem visitar você, fala: vou passar aqui uns 2, 3 dias, uma semana, um mês, não importa. E você quer receber bem, você fala: então vem aqui, você vai dormir aqui no meu quarto, você sai do seu quarto, vai dormir no sofá para ele dormir lá, você vai tratar bem, vai perguntar: já comeu, quer almoçar, gosta de quê, você gosta de sobremesa, aí você faz aquela sobremesa especial, o pessoal da sua família chega para aquela visita e fala assim: olha, você devia vir visitar sempre, porque olha o que a mãe fez, olha o que o pai fez, quando você vem tem sorvete, tem aquilo outro. Essa maneira de receber bem, de tratar bem, de estar preocupado com as necessidades do outro. Esse é o exemplo aqui que Pedro usa para chamar a nossa atenção. Ele diz: sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, eu cuidando de você e você cuidando de mim. Eu preocupado com as suas necessidades e você preocupado com as minhas. Eu te ajudando nas suas fraquezas e você me ajudando nas minhas. Essa é a ideia de hospitalidade mútua. Nessa época que nós estamos vivendo, é difícil, né? Não conseguimos receber ninguém em casa. Todo mundo em quarentena, cada um na sua casa. Mas o princípio permanece o mesmo. De olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Enquanto os irmãos olham para as minhas necessidades. E aí, um cuidando do outro, nós avançamos naquilo que é a vontade do Senhor. Sede mutuamente hospitaleiros. E aí Pedro acrescenta lá, né? Olha, sem murmuração. Murmuração é a mesma ideia de reclamação. Lembra? Vamos lembrar o contexto. Esses irmãos aqui estavam fugindo da sua cidade, estavam sem lugar para ficar, sem emprego, saindo com as suas famílias, com as suas crianças, as poucas coisas que conseguiram levar, estavam chegando em cidades e ali estavam procurando outros crentes que pudessem ajudá-los, prestar apoio, enquanto eles fugiam da perseguição e da morte, da prisão.
Então, quando chegava, imagina, você era um crente lá numa daquelas cidades mais distantes de Roma, e você estava vivendo a sua vida, sossegado com a sua família, de repente, lá na porta. Ei, por favor, nos ajude, nós fugimos lá de Roma, daquela perseguição, lá eles estão prendendo, estão matando os crentes, a gente não tem onde ficar, a gente não tem como cuidar das nossas necessidades, e agora, o que vamos fazer? Você é um cristão, por favor, nos ajude. E aí, aquela era a hora de demonstrar hospitalidade. Então, imagine que você recebe, não, vem cá, pode ficar, Deus abençoe, fica um tempo aqui até você se organizar. Vamos procurar uma casa para vocês. Vem cá, fica com a gente. Dali meia hora, na sua porta. Ai, por favor, nós estamos fugindo, tal. Não tinha só uma pessoa fugindo, né? Muitos crentes fugindo. Aí chega mais um. Eita, minha casa já não tem um. E daqui a pouco, mais outro na sua porta. E o que você começa a pensar? Ai, meu Deus. O que esse pessoal está fazendo aqui? Meu Deus, não aguento mais essas pessoas aqui. Mas lembra, são filhos de Deus, amados, escolhidos pelo Senhor, sacerdotes de Deus. E Deus está te dando a oportunidade de compartilhar o que Deus te deu, de ser bênção na vida daquelas pessoas. Aí tinha crentes que mas fazia reclamando. Fazia, ai meu Deus, não vejo a hora desse povo sair daqui. Eita, meu Deus, de viver em paz novamente. Tá? Estão ajudando, mas não estão fazendo de coração, do jeito que Deus quer. Então, precisamos ser hospitaleiros, mas sem murmuração, sem reclamação. Deus tem te dado capacidade de abençoar outras pessoas, de ajudar outras pessoas, ajude. Faça isso. Assim como outros vão ser movidos por Deus para ajudar você nos seus momentos de necessidade, de dificuldade. E se Deus moveu o coração de alguém para ajudar você, receba. Receba essa ajuda. No seu coração, não, deixa, eu resolvo meus problemas, eu que tenho que me virar, não quero a ajuda de ninguém. Não. Pedro está dizendo aqui que devemos ser mutuamente hospitaleiros, nos preocupar com as necessidades uns dos outros, desenvolver um amor intenso. E como nós vamos ver daqui a pouco nos próximos versículos, servir uns aos outros. Como é que eu vou servir você se você não deixa eu te servir? Como é que você vai me servir se eu não quero receber o serviço que você quer fazer para Deus? Então, irmãos, precisamos ser hospitaleiros, mutuamente, uns para com os outros, cuidar das necessidades uns, mas fazer isso sem murmuração, sem reclamação, fazer isso com intenso amor, de coração, oferecendo isso como louvor para Deus. É difícil? É sempre fácil? É sempre gostoso ajudar os outros? Não. Às vezes é difícil. Você vai tirar ali algum recurso financeiro seu, vai ajudar outra pessoa. Às vezes você vai pegar um agasalho seu lá e vai dar para outra pessoa e você vai ficar sem aquele agasalho. Né? Às vezes você vai separar um pouco da sua comida, vai compartilhar com outra pessoa. Ou talvez abrigar uma pessoa dentro da sua casa, vai perder um pouco da sua privacidade. Mas esses são sacrifícios agradáveis a Deus, aceitáveis diante do Senhor. E nós fazemos isso ainda que sacrificialmente, mas com muito prazer e alegria, louvando a Deus por receber dele a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Eu não sei se você tem experimentado isso, se você tem se colocado à disposição de Deus, se você tem desenvolvido um amor intenso pelos seus irmãos, se você tem sido hospitaleiro, cuidando das necessidades daqueles que Deus tem colocado na família dele e perto de você. Veja o que ele diz aí no verso 10. A mesma linha, mesmo raciocínio, desenvolvendo ainda mais. Ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui há uma reflexão importantíssima. Ele está dizendo que a graça de Deus nos atinge. Deus derrama a sua graça sobre aqueles que confiam nele, ou seja, os seus favores, as suas bênçãos. Deus tem muitas delas e Deus tem prazer em nos dar, em compartilhar conosco da sua graça. Mas acontece que a graça de Deus é multiforme, ela tem muitas formas e ela nos alcança de maneira diferente.
em horas diferentes, através de pessoas diferentes. E Deus está dizendo aqui, que eu e você, crentes, nós que confiamos em Cristo, precisamos agir como bons despenseiros. Despenseiro é aquele que cuida da despensa. É aquele que olha, eita, acabou o açúcar, peraí que eu vou lá na despensa, ele pega o açúcar e traz. Acabou o feijão, vai lá na despensa, pega o feijão e traz. Então, ele vai lá onde tem o estoque, pega aquilo que está sendo necessidade e entrega lá onde está necessário, onde tem aquela necessidade. Então, eu e você somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus tem a sua graça infinita, milhares de bênçãos, e eu e você somos quem vamos lá pegar, né, e vamos distribuir a outros. Acontece que não é a gente que pega, né? É Deus quem dá. Então, cada um de nós recebeu um dom, que é Deus quem dá. Em outros textos da Bíblia, nós vamos ver que esse dom é o Espírito Santo quem dá. É Ele quem nos capacita. Elementos para que, através desses elementos, possamos servir os nossos irmãos, servir uns aos outros. Então, tudo que Deus me dá não é só para o meu desfrute pessoal e particular. Mas Deus me dá as suas bênçãos para que eu utilize essas bênçãos para servir os outros. E aí Pedro explica isso desse jeito, dizendo que precisamos servir conforme recebemos. Deus não me pede para servir e fazer aquilo que Ele não me deu. Deus me pede para servir com aquilo que Ele me deu, com o dom que eu recebi. Então, as bênçãos que Deus tem me dado, daquilo que eu tenho recebido, é com isso que eu vou servir a Deus. Você vai lembrar na história do Êxodo, quando Moisés estava conversando com Faraó para retirar o povo do Egito e levar até a Terra Prometida, e Faraó estava constantemente se recusando. Quando Moisés chegava diante de Faraó e dizia, olha, o Deus de Israel me enviou aqui. E ele disse que você precisa deixar, Deus diz assim, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair daqui para me adorar. E aí Faraó falou em certa altura, você pode ir, mas vão só os homens. Vai só os homens, adora lá no deserto, depois vocês voltam para cá. Vão ficar aqui as mulheres, vão ficar aqui as crianças e vão ficar aqui os seus bois, as suas ovelhas, os seus animais, vão ficar tudo aqui no Egito. Vai só os homens lá e adora o seu Deus. E aí Moisés explica, fala, olha, nós não podemos, porque nós estamos indo para adorar, então nós vamos adorar, eu vou adorar, eu tenho que levar minha mulher para adorar comigo. Eu tenho que levar meus filhos para adorar esse Deus. O mesmo Deus meu é o Deus deles. E eu tenho que levar os meus bois, as minhas ovelhas, porque eu vou sacrificar a Deus. Eu vou oferecer para Deus daquilo que eu tenho. Se eu for no deserto sem nada, eu vou oferecer o que para Deus? E o que eu tenho não é só meu, para o meu consumo. É de onde eu tiro aquilo que eu vou ofertar a Deus. Os meus bens, os meus talentos, as capacidades que eu recebi de Deus. É para abençoar os outros. E aí, é como se tivesse, é um paralelo, né? Que eu lembrei. Então, voltando aqui para Pedro agora. É a mesma ideia. Então, Pedro está dizendo aqui, você recebeu de Deus, então dê aos outros, porque Deus te deu para esse fim. Deus te deu para servir. Se você recebeu e guarda só para você, você está roubando dos seus irmãos. Você está roubando aquilo que Deus quer que chegue neles e que Deus está usando você como intermediário. Deus tem a bênção, Deus tem a graça e Ele colocou na sua mão para que você despeje e distribua diante dos seus irmãos, mas você não distribui. Fica lá só tudo retido com você. Então, Deus mandou a graça. Só que ela não chegou lá no destinatário final porque você travou. Você segurou aquilo só para você. Que tipo de bênção é esse, pastor? O que Deus nos dá que nós temos que interagir e servir os nossos irmãos com isso? Pedro desenvolve essa ideia explicando. Veja aí, no verso 11 ele diz. Ele resume em 2 tipos de atividade. Falar e fazer. Aquilo que Deus nos dá de capacidade através da nossa boca, nosso entendimento, e aquilo que Deus nos dá de capacidade
fazer as nossas ações. Veja como Pedro explica isso no verso 11. Ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Essa expressão oráculos de Deus é a mesma ideia de mistérios de Deus ou revelações de Deus, o que significa as palavras de Deus, resumindo, a Bíblia. Se alguém vai falar, fale de acordo com os oráculos de Deus, fale de acordo com a revelação de Deus, fale de acordo com a palavra de Deus, fale de acordo com a Bíblia. Você vai usar a boca para servir os seus irmãos? Fale de acordo com a palavra de Deus, fale de acordo com a Bíblia, fale aquilo que combina com o que Deus já disse na sua palavra. Faça-o na força que Deus supre. Então, se você vai fazer alguma coisa para alguém, faça isso na força que Deus supre, na força que Deus dá. Primeiro, seja fortalecido pelo Senhor, receba a força de Deus e use a força de Deus para fazer algo pelo seu irmão, algo pelos seus irmãos. É isso que ele está dizendo. Seja falando, seja fazendo. Se é falando, não invente o que falar. Não fale a sua própria opinião. Fale de acordo com a palavra de Deus. Algumas maneiras de servir os irmãos com a boca, falando da palavra de Deus. Cantando louvores, né? Nem todo mundo tem uma boa voz. Nem todo mundo recebeu essa capacidade de cantar e cantar bem. Mas você pode cantar. Se você recebeu essa graça de Deus. Eu sou muito bom, olha a minha voz, olha como eu canto. Não. Quem te deu isso foi Deus. Não foi você que desenvolveu o seu próprio talento. Não, tudo isso vem de Deus. Deus te deu. E se Deus te deu, você precisa servir aos seus irmãos. Então, se você tem uma boa voz, se você gosta de cantar, se você faz isso bem, você precisa fazer isso para servir os seus irmãos. Cantando o quê? Eu gosto de cantar tal. Não, não é o que você gosta. Cantando a palavra de Deus, aquilo que combina com a palavra de Deus. Talvez você tenha o dom de ensino, o dom de pregar. Então você deve pregar, você deve ensinar. Pregar e ensinar o quê? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, os oráculos de Deus. Talvez você vai dar um conselho, talvez você tenha o dom de aconselhar, o dom de misericórdia, de falar com as pessoas, de estar perto, de consolar alguém. E naquela hora você vai falar o quê? Não inventa o que falar. Não fala o que todo mundo diz. Fala aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Na educação do seu filho, na maneira de tratar o seu esposo, sua mulher, seu filho, seus vizinhos, seus irmãos em Cristo. Na hora de dar um conselho, de aconselhar, de pregar, de falar, de evangelizar. Na hora de cantar. Use a sua boca para falar aquilo que está de acordo. Mas também na hora de servir em ação. É o que ele diz aí. Se alguém serve, faça com a força que Deus supre. Então, se você foi capacitado por Deus para trabalhar, para fazer alguma coisa que você pode usar para beneficiar o seu irmão. Então, se você, de repente, tem o dom aí de trabalhar com pintura, né? Você é capacitado, sabe pintar. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo consegue, mas você pinta e pinta bem. Faça isso na força que Deus te dá. Faça isso para beneficiar os seus irmãos, né? Talvez a sua capacidade de fazer em outras coisas, talvez é cozinhar, fazer uma comida gostosa, fazer uma sobremesa gostosa, né? Então, faça isso como bênção para os seus irmãos. Nem todo mundo faz. Você quer que eu faça uma comida para você? Quer vir almoçar aqui em casa um dia com a comida que eu fizer? Não venha não, não queira não, né? Que você não vai gostar. Mas eu já fui almoçar na casa de muitos irmãos que estão assistindo aí. E olha, cada comida boa que a gente come e louva a Deus. Graça que Deus dá, compartilhada com você, para que você sirva os seus irmãos. E o seu irmão possa ver aquela bênção de talento, de dom, de capacidade que Deus te deu e louvar a Deus por causa daquilo. É por isso que ele diz, vai falar? Fala o que Deus já disse.
Não fica inventando. Fala das palavras de Deus. Vai servir? Faz na força de Deus. Faz como para o Senhor. Por quê? Aí ele diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Quando você fala o que não veio da sua cabeça, mas veio da palavra de Deus, Deus é glorificado. Quando a pessoa escutar aquele conselho que você está dando e falar: rapaz, o que você está falando aí é certo mesmo. Poxa, que coisa interessante que você falou. Olha, esse aí foi um conselho fantástico. Essa é a hora de você falar. Sabe por que é tão fantástico assim? Sabe por que esse conselho é bom? Porque esse conselho é de Deus para a sua vida. Esse conselho eu aprendi na palavra de Deus. É Deus quem está dizendo isso para você, não sou eu. Aí Deus vai ser glorificado através daquilo que você falou. Quando você cantar, a pessoa ouvir: nossa, que música linda. Você vai dizer: é porque essa música fala das verdades de Deus, fala da palavra de Deus, fala do Senhor Deus, fala do que Deus quer para a sua vida e para a minha. E Deus vai ser glorificado. Quando você fizer aquela comida gostosa e todo mundo comer e falar: gente, que comida maravilhosa, parabéns, olha, ótimo, você vai dizer: essa comida está tão boa porque Deus me capacitou, Deus me deu entendimento para fazer essa comida, Deus me deu saúde, Deus me deu esse talento, Deus me deu amor por fazer isso. E aí Deus vai ser glorificado em tudo que nós fizermos. Por que que Deus é quem tem que ser glorificado? A resposta vem ainda aqui para fechar esse nosso tempo de estudo aqui em Pedro. Olha o que diz. Pedro diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo. Então lembra, primeiro você tem que confiar em Cristo. É através de Jesus que nós vamos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis. É através de Jesus que Deus vai ser glorificado. Então, é buscando em Cristo essa capacitação que você vai poder servir os seus irmãos desse jeito. Então ele diz: para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você vai glorificar a Deus através de Jesus. E por que através de Jesus? Você pode perguntar. Porque a glória e o domínio pertencem a Ele. Ele é o dono de toda a glória. Ele é o dono de todo o domínio. Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Mateus capítulo 28, os últimos versos. Então, todo domínio, toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração pertence a Cristo. É dele. Quando você dá adoração a qualquer outra pessoa ou a qualquer coisa, você está roubando, está pegando o que é de Jesus e desviando. É um ato de corrupção, né? É um desvio que você está fazendo. Não devemos fazer isso. A Jesus pertence a glória. A Jesus pertence o domínio. É dele. Ele merece. E por isso precisamos fazer para a sua honra e para a sua glória. E isso é dele desde ontem, desde hoje e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus merece a sua adoração. Jesus merece o seu louvor. Jesus merece ser glorificado através da sua vida, da maneira como você trata amorosamente, com hospitalidade os seus irmãos, da maneira como vocês se perdoam, se ajudam uns aos outros e caminham juntos nessa carreira cristã, olhando para o final, para a linha de chegada, sabendo que está perto, sem desanimar, sem desistir, porque o Senhor tem ouvido e atendido as nossas orações. Porque nós temos vivido com critério, temos vivido com sobriedade, atentos ao que Deus nos diz, sabendo que em breve, talvez amanhã, talvez hoje, talvez daqui 1 ano ou daqui 10 anos, não sei dizer. Mas em breve estaremos com o Senhor. Estaremos com o Senhor, livre de todas as mazelas desse mundo. Prontos para servir a Deus na integridade do nosso ser, aperfeiçoados por Cristo. Vivendo completamente para a sua honra e para a sua glória. Mas enquanto estamos aqui, precisamos de Deus. E precisamos uns dos outros. Que Deus nos ajude, que possamos ser bênção na vida uns dos outros. Que possamos servir uns aos outros com aquilo que o Senhor nos tem dado. E assim
Cristo receba aquilo que pertence a Ele, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Irmãos, desliga não, vai embora não. Temos alguns pedidos de oração, alguns lembretes de oração importantíssimos para vocês estarem lembrando. Já fizemos menção da necessidade de oração pelo Adilson, tá? E continue orando por ele, tá? E com suspeita, né, do Covid-19. Então vamos orar para que Deus o livre, não seja isso. Se for, para que Deus o guarde, o preserve, ajude na sua recuperação, como foi o caso com o irmão Ariston, que nós estivemos orando recentemente. Então os irmãos vão lembrar, ele ficou bem daquilo, mas hoje mesmo eu fui com o irmão Ariston ao hospital, nós voltamos ao hospital. Agora, não mais por conta do Covid-19, mas ele estava sentindo umas dores já desde a quarta-feira passada, sem conseguir dormir bem, dor na perna, umas dores muito fortes. Já tinha ido ao hospital umas 2 vezes, tomado injeções para dor. Aí hoje voltamos com ele lá no hospital, graças a Deus foi medicado, fez um raio-x e agora ficou de agendar uma tomografia para fazer. Os primeiros exames estão mostrando que é um problema relacionado com a coluna. Então ele já tem um problema crônico na coluna, hérnia de disco, se não me engano, e agora essas dores que tem irradiado para a perna são aí avanços do desenvolvimento dessa doença. Então vamos pedir, interceder a Deus por ele, pela sua vida, para que ele consiga dormir bem, descansar nessa noite, que os medicamentos façam efeito, aí que ele continue aí fazendo os seus exames, possa descobrir aí o que tem. Ele está inclusive com um atestado, afastado do trabalho por uns dias. Então vamos orar por ele, também pela sua família. Recentemente passaram por um momento difícil, né, de tribulação aí, ele isolado dentro de casa por causa desse Covid, toda a família ali tomando muito cuidado para ninguém se contaminar. Graças a Deus, Deus guardou, ajudou, ouviu e atendeu as nossas orações. Então vamos continuar orando aí pelo irmão Ariston nessa questão de saúde. Adilson Ariston, vamos orar também na questão de saúde pelo irmão José Alves. Os irmãos têm ouvido da situação dele, ele está nessa luta contra um câncer, está bem debilitado fisicamente. Os irmãos Romualdo, a sua esposa, a sua irmã também estiveram lá visitando, já retornaram, agradecem pelas orações em relação à viagem que fizeram. Mas o irmão José Alves está bem fraco, está aí procurando fazer os tratamentos que forem possíveis ainda. Vamos orar nesse sentido, irmãos. Tudo está na mão de Deus, o nosso Deus é um Deus sábio e poderoso, então precisamos confiar na sua ação. Então vamos orar nesse sentido em favor dele. E além disso, do irmão José Alves e de toda a família nesse tempo de luta contra o câncer, vamos orar também pela Erenice. Estamos orando por ela, a irmã da irmã Menaide. Ela está precisando aí trocar uma sonda alimentar, está encontrando dificuldade para fazer isso. Então vamos orar para que Deus abra as portas, ser encontrada, possa ser trocada e ela possa continuar aí vivendo a sua vida e cuidando dessa questão de saúde, tá bom? Então, Erenice, também vamos lembrar dela. Vamos lembrar do Gabriel Fernandes, continua com seu tratamento, né? Ficando de pé lá por alguns minutos para desenvolver, fortalecer sua musculatura. Então vamos orar. Recebemos um vídeo aí recentemente, né? A irmã Sandra mandou dele caminhando lá perto de casa, então fazendo seus exercícios, seu tratamento. Vamos continuar lembrando do Senhor, lembrando de apresentar ao Senhor a vida do nosso querido irmão Gabriel, tá? Além disso, vamos orar pelo consolo para a família Santos, né? A família dos nossos irmãos que já partiram, a irmã Aline, pastor Reginaldo. Então a irmã Aline foi quem faleceu recentemente. Vamos orar pelo consolo dos filhos, os amigos, né? Durante essa semana vamos estar lembrando disso também. E vamos orar também, lembrar da Sheila e a sua gravidez, né? Está aí previsto já, acho, para daqui 2 semanas, a chegada aí do Guilherme, o bebezinho dela. Então vamos orar, apresentar a vida dela diante de Deus, pedir não só pela sua gravidez, mas também a sua vida diante de Deus, que ela tem sempre ouvido, tem acompanhado. Então vamos orar para que as palavras do Senhor façam a diferença
na vida da Sheila também. Vamos lembrar da sua família, né? Orar nesse sentido. Pelos irmãos idosos, né? Quero fazer menção mais uma vez, a irmã Anaílde, a irmã Jacinta, a irmã Manuel, a irmã Cida de Carvalho, né? Vamos orar pela irmã Cláudia de Carvalho, toda a sua família, ali tomando conta da irmã Cida, cuidando, e vamos orar pela irmã Cida, né? Então vamos lembrar de enfatizar as nossas orações nesse sentido. A irmã Dorvalina, a irmã Minervina, a Filomena, a irmã Ditinha, a irmã Vitória, com as suas diversas questões de saúde. Então vamos lembrar dos nossos irmãos idosos, principalmente nesse período tão difícil que nós estamos passando. Tem algumas pessoas aí acompanhando a gente, né? Então, mais uma vez agradecer. A Bia está aí, né? Acompanhando hoje, a irmã Joanice, a Jorge Oliveira, né? Amigo do Eduardo aí. Esse Jorge Oliveira aqui é um pedido sobre alguém que está com Covid também. Oi? O Jorge. É ele que está com Covid. Isso. Então, Jorge Oliveira é alguém que está com Covid, né? Amigo do Eduardo. Então, a minha esposa está passando aqui para a gente orar também por esse Jorge, né? Então vamos orar. Se não me engano, é esse Jorge que eu vi aí o Eduardo mandando mensagem dizendo que ele já tinha saído do respirador. Então parece que graças a Deus ele já tem aí trabalhado. Então vamos orar pela sua recuperação plena, tá bom? E também para ele aproveitar essa oportunidade para refletir aí nas coisas de Deus e cada dia mais aprender e se apegar com o Senhor Jesus, que é quem pode nos livrar. Vamos continuar orando pelo nosso país, né? As dificuldades que temos visto aí no governo, algumas tensões, para que essas coisas se desenvolvam e o desenvolver dessas coisas venha produzir a paz, que possamos continuar fazendo o trabalho do Senhor. Né? Não somos chamados para promover partido A, partido B, político A, político B, mas somos chamados para proclamar as virtudes de Cristo. E fazemos isso melhor quando podemos viver em paz. Então vamos orar para que Deus trabalhe sobre as questões políticas do nosso país para garantir a paz e garantir a nossa liberdade de cultuar a Deus, de servir ao Senhor, de ser bênção na vida uns dos outros, como o Senhor nos tem permitido até aqui. Tá bom? Então lembre disso também nas suas orações. É possível que alguns irmãos tenham compartilhado pedidos aqui nos comentários. Eu agora, enquanto está online, não consigo ver, tá? Todos os comentários, mas depois eu vou olhar e trago aqui para a gente continuar. Quero relembrar aos irmãos que nos domingos pela manhã estamos tendo a escola dominical, né? O Enio está fazendo também online, tá? Tudo online. O prédio continua fechado, mas o Enio está fazendo lá o estudo bíblico. Eu sei que os irmãos têm acompanhado no grupo da igreja. Ele tem mandado lá, então se você não viu, entre lá no grupo da igreja e assista a aula, tá bom? Então vamos continuar aí acompanhando. As nossas lives continuam no mesmo planejamento, tá? Então segunda temos, terça não. Quarta sim, quinta não. Sexta sim, sábado não. E domingo temos aí de manhã esse estudo, que o Enio está nos ajudando, e à noite a nosso tempo de pregação, louvor e adoração, tá bom? Então, continue acompanhando, compartilhe esses vídeos com os seus colegas aí, aproveite para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Vamos orar e encerrar esse nosso tempo maravilhoso de domingo, né? Na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos cheios de alegria por termos aprendido um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque os desafios são grandes e principalmente, Senhor, a nossa fraqueza, a nossa limitação humana é o que tende a nos impedir de acertar na Tua vontade. Mas nós louvamos ao Senhor por Cristo Jesus, que é o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos capacita pelo Seu Espírito Santo e que nos faz vencer as dificuldades, que nos dá a condição de viver vidas que agradam a Deus, em amor intenso uns pelos outros, Senhor, vivendo para a Tua honra e para a Tua glória, falando baseado na Tua palavra, fazendo, Senhor, as coisas na força que o Senhor nos supre. Ajuda, Senhor, trabalha no coração e na mente de cada irmão e irmã, edificando, Senhor, auxiliando nesse período onde nós não podemos nos encontrar
pessoalmente. Trabalha no coração e na mente de cada um que tem ouvido, Deus, cada amigo, cada amiga que ainda não pertence a Cristo. Que o Senhor trabalhe na sua mente, no seu coração, compartilhando, Senhor, fé, compartilhando graça, salvando-os por Cristo Jesus, para que eles tenham a mesma alegria que nós temos, de viver com essa esperança, com essa paz, com essa segurança maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço pelo Adilson no hospital, que o Senhor seja com ele, talvez já voltou para casa, que o Senhor o ajude, Deus, nessas questões de saúde. Obrigado pelo irmão Ariston, já medicado também, peço pelas dores que ele tem sentido, que o Senhor alivie as suas dores, que ele possa continuar os seus exames, Senhor, e assim poder descobrir o que mais precisa fazer para estar plenamente recuperado. Dá força à sua família, Deus, e a ele também nesse momento, para que continuem, no meio de todo o sofrimento, glorificando ao Senhor através da sua atitude. Peço, Senhor, também pelo Gabriel Fernandes, continua fortalecendo ele, Deus, dando ânimo nessa batalha, Senhor, de vida que ele tem feito e que nos alegra, Senhor, a acompanhar tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Ajuda também a Erenice, Deus, na necessidade que ela tem daquela sonda alimentar. Senhor, continuamos pedindo ainda na área de saúde pelo Jorge, Senhor, esse amigo do Eduardo, que o Senhor o ajude, Senhor, para a sua recuperação plena. Pedimos, Senhor, as autoridades do nosso país, que o Senhor encha de sabedoria, que o Senhor coloque a tua boa mão interferindo, Deus, nas coisas que ainda vão acontecer, para promover a paz e garantir, Senhor, a nossa condição de cultuar ao Senhor e de proclamar as virtudes de Cristo onde quer que nós estejamos. Peço, Senhor, pela Sheila, pela sua gravidez, a chegada do Guilherme nesses próximos dias, que o Senhor seja com ela, dê um tempo tranquilo, Senhor, que possamos em breve estar juntos louvando ao Senhor pelo nascimento dessa criança. Continua trabalhando no coração, na mente da Sheila, para atraí-la para ti, Senhor, definitivamente, para a tua salvação. Senhor, também apresentamos diante de ti os nossos irmãos idosos, Deus, que o Senhor cuide de cada um, continue fazendo como o Senhor tem feito. Continua protegendo, Senhor, aqueles que estão saindo para os seus trabalhos, continua nos dando sabedoria e nos ajudando, Deus, a aproveitar desse tempo tão diferente, mas também tão especial, Deus. Possamos ser bênção na vida um dos outros, que o Senhor nos capacite para amar, para perdoar, para auxiliar, Senhor, como só o Senhor é capaz de fazer e é capaz de nos capacitar para que também façamos. Nos ajuda, Deus, nas nossas necessidades, perdoa os nossos pecados, atende às nossas orações, Senhor, nos dá destreza, nos dá atenção, nos dá sobriedade, Deus, para enfrentarmos essa vida da maneira que glorifica o Teu nome. Louvamos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, confiantes de que o Senhor continuará conosco, nos ajudando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus é que nós pedimos e desde já pela fé agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez foi um prazer estar junto com os irmãos, ainda que online e virtualmente. Nosso desejo é continuar juntos, avançando, progredindo naquilo que é a vontade do Senhor. Não só enchendo nosso entendimento com aquilo que é bom, mas também fazendo transbordar através das nossas ações aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, te livre de todo mal, que Deus te fortaleça, te ajude a enfrentar as lutas, tribulações e dificuldades, mas tudo isso através de Cristo Jesus. Que a sua confiança esteja nele, que a sua fé seja depositada nele e que você receba as bênçãos do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima live.